Se você, parente de alguém que faleceu, foi identificado como herdeiro, você não é obrigado a receber esse quinhão hereditário. A lei garante ao parente indicado como herdeiro, pela lei, o poder mesmo, a prerrogativa de se manifestar, aceitando a sua condição de herdeiro e assim recebendo o seu quinhão hereditário, ou de recusá-lo por meio da prática do ato de renúncia. No caso da renúncia, em que o herdeiro, em que o parente está abrindo mão da sua condição de herdeiro, o legislador procura proteger este parente de qualquer tipo de influência prejudicial, de dolo, de malícia, de coação, que é a ameaça que pode vir a ser praticada na prática em alguma situação para que este parente renuncie. Nesse sentido, para preservar mesmo essa manifestação de vontade do herdeiro, para que ela seja manifestada de forma realmente livre e espontânea, a lei exige que a renúncia seja manifestada só a essa possibilidade por escritura pública em cartório de notas. Porque aí, nesse caso, perante o tabelião, que é uma pessoa que goza de fé pública, ele atestará que a manifestação de vontade foi realmente realizada de forma livre e espontânea. Só que algumas cautelas devem ser praticadas e algumas informações devem ser oferecidas a este parente que seria herdeiro e que deixará de ser em razão da renúncia que ele pretende manifestar. A renúncia é ato irrevogável. A renúncia é um ato irretratável. Em outras palavras, renunciou, não pode voltar atrás. Não existe arrependimento. Ainda que as circunstâncias fáticas sejam diferentes daquelas que o herdeiro, que o parente que seria herdeiro, imaginava existir naquele caso concreto. Vamos tentar visualizar um exemplo? Eu renunciei à herança do meu pai, por exemplo, porque eu achava que ele não tinha um patrimônio tão vultoso assim, e aí eu preferi abrir mão, e abrindo mão, a cota que seria minha vai ser redistribuída pelos meus irmãos. Criei aqui uma situação hipotética. Só que aí, depois da renúncia, eu descubro que o meu pai tinha outros filhos além dos meus 2 irmãos com os quais eu cresci. E eu não gostaria que o meu quinhão chegasse nesses meus 2 outros irmãos, ou seja, eu desisti de renunciar. Eu renunciei porque eu não sabia da existência desses meus 2 outros irmãos. Ou eu renunciei porque eu não sabia que o acervo hereditário era tão vultoso assim. Como era pouquinho, eu resolvi abrir mão. Puxa, mas como tem mais bens e esses bens são mais valiosos, eu desisti da renúncia. Pois é isso que não pode. Renúncia é ato irrevogável, é ato irretratável. Deve ser feita por escritura pública para que essa escritura pública de renúncia seja apresentada para o procedimento de partilha, seja judicial ou extrajudicial. Mas a partir do momento em que essa renúncia foi manifestada, não será mais possível voltar atrás. Então, organizem essa informação junto ao cliente de vocês, mas lembrem-se que a ferramenta da renúncia sendo utilizada com inteligência e consciência em razão dessas restrições pode ser uma excelente ferramenta de planejamento sucessório.